vamos lá, voltamos. Nós vamos falar agora das contas de usuários. Né? Nas contas de usuários, o que é importante para a nossa prova? Vamos lá. Nós temos que saber o conceito de conta de usuário, né? Ou seja, o que é uma conta de usuário? Nós podemos entender que a conta de usuário é a sua identificação para o sistema operacional. Ou seja, o Windows tem que identificar o usuário para saber quais são as suas características dentro do sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional tem que identificar as suas limitações. O que ele pode fazer dentro do sistema, o que ele não pode fazer dentro do sistema. E é isso que traz a exemplo a conta de usuário. Então a conta de usuário é um conjunto de características que define o usuário para o sistema operacional, para que o sistema saiba suas preferências pessoais e até mesmo suas limitações e vamos dizer assim, e privilégios dentro do sistema operacional. Nós temos as contas de usuário padrão, conta de usuário administrador e a conta de usuário convidado. Nós temos esses três tipos de conta. E quando é que a gente usa essa conta? Na hora que está fazendo o logon. O que é o logon ou login? É a entrada no sistema. Quando você vai fazer a entrada no sistema, você tem que se identificar com o seu nome de usuário e a sua senha. Vamos dar uma olhadinha? Então, ó, quando você ligar o computador vai passar pelo processo chamado de processo de boot, que é o processo de inicialização do sistema, e logo depois do processo de inicialização do sistema Windows, vai aparecer aqui a sua tela de entrada, a sua tela de logon. E na tela de logon você vai escolher qual é a sua conta de usuário dentre aquelas apresentadas. Aqui eu tenho a conta de usuário Filhos, a conta de usuário Léo Matos e a conta de usuário Convidado. A minha conta é uma conta de administrador, a conta dos meus filhos são contas de usuário padrão e aqui é uma conta de convidado. Nós temos que saber a diferença entre elas, tá bom? E nós sabemos agora que já existem 3 tipos de conta. Ao clicar na sua conta, ele vai pedir a sua senha para simplesmente preparar o sistema operacional para você, definindo a cor dos elementos que você costuma usar na área de trabalho, ele define exatamente as cores que você costuma utilizar, ele define o papel de parede que você usa, ou seja, cada usuário tem um ambiente de trabalho particular. Ou seja, você vai ter uma pasta particular para vocês guardarem os seus documentos, você vai ter uma pasta particular de histórico, de favoritos de internet, ou seja, você tem um ambiente próprio para o seu trabalho. Quando você muda o papel de parede da sua área de trabalho, não muda o papel de parede de uma outra conta. Cada conta tem algumas características personalizáveis àquela conta. Ou seja, gente, você tem que lembrar que cada conta tem ambientes particulares, mas que existem ambientes que são padrões para todas as contas. Por exemplo, a unidade C2 pontos. O que você salva na unidade C2 pontos pode ser acessível por qualquer uma outra conta. Agora, o que você salva na sua pasta particular, exatamente as outras contas não vão ter acesso, a não ser a conta de administrador que pode ter acesso a todos os conteúdos do sistema operacional. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos voltar lá para definirmos os tipos de contas, né? Então vamos começar aqui pelo tipo de contas usuário padrão. Usuário padrão é aquele usuário que é limitado. Quando você passar aí na sua prova, você vai ser um usuário padrão dentro da entidade pública. Ou seja, você vai chegar lá, você vai ter um nome de usuário e uma senha. Só que você vai logar no sistema sem todos os privilégios. Ou seja, você vai logar com privilégios restritos à sua conta. Ou seja, você não vai poder fazer tudo o que você quiser. Você não vai poder instalar programa, não vai poder remover programa, não vai poder criar novas contas, não vai poder entrar na pasta de outros usuários. Você só vai poder trabalhar ali na sua conta como usuário padrão. Então, o usuário padrão é aquele que não tem todos os privilégios.
Já o usuário administrador é aquele tipo de conta de usuário que pode fazer tudo. É aquele tipo de conta de usuário que tem todos os privilégios dentro do sistema operacional. Vai poder instalar programa, vai poder remover programa, ou seja, quem é que vai usar essa conta seria o pessoal da área de tecnologia, onde eles precisam instalar programas, precisam criar novas contas, precisam modificar detalhes nas configurações do sistema. Aqui o usuário padrão não pode alterar configurações do sistema. Quem pode alterar as configurações do sistema? Somente aquele que tem uma conta de administrador. Então, nós já sabemos a diferença entre esses dois. A conta que naturalmente as pessoas não conhecem muito bem é a conta de usuário convidado. A conta de usuário convidado é muito parecida com a conta de usuário padrão. A diferença é mais teórica. Por quê? O usuário padrão, naturalmente, é um usuário mesmo que vai usar o sistema de forma rotineira. Ou seja, você vai trabalhar no órgão público que você vai passar aí e simplesmente você vai ter que ter uma conta de usuário para trabalhar todos os dias da sua carreira ali dentro daquele órgão público. Já a conta de convidado, ela é uma conta que não é associada a ninguém. Ela é uma conta aberta para todos aqueles que querem passear pelo sistema, querem conhecer o sistema, mas que não vão ter exatamente uma rotina. Exemplo, você chega numa loja para comprar um computador. E aí você quer dar uma olhada no computador, você quer dar uma mexida em alguma coisa no computador, você vai usar a conta de convidado. Porque já pensou se o vendedor tivesse que criar uma conta para você naquele momento só porque você vai testar ali o computador? Sem lógica. Então a conta de convidado, ela foi criada pela Microsoft para que as pessoas fiquem ali usando o computador de uma forma temporária, não de forma rotineira e permanente. Quando for fazer esse uso, deve-se criar uma conta de usuário padrão. Então, conta de convidado é isso. Na conta de convidado, você não tem nenhum privilégio daqueles que nós temos na conta de administrador. Você não pode instalar programa, você não pode remover programa, você simplesmente vai poder usar alguns recursos ali do nosso sistema operacional. Tudo bem? Então, falamos da diferença entre usuário padrão, usuário administrador e conta de convidado. O AC. O AC quer dizer exatamente o controle de conta de usuário. Esse controle de conta de usuário é uma medida de segurança para o sistema operacional Windows. Como segurança? É o que eu vou explicar aqui para vocês. Ao executar um programa, nós temos a possibilidade de, vamos dizer assim, danificar o nosso sistema operacional. Por exemplo, um programa desse que você executa pode ser um vírus. Nós sabemos disso. Então, quando a gente instala programas, também é problemático, porque ao instalar um programa, pode ser um programa que danifique o seu sistema ou mude todo o comportamento do mesmo. Então, há exatamente a precaução em relação aos programas. E isso, dentro de um sistema operacional, é muito importante, dentro de uma empresa é muito importante. Ser o quê? Cauteloso na hora da execução de programas ou na hora de instalação dos mesmos. Então, olha aqui. O AC, ele é um controle de conta de usuário, que vai dar a permissão ou não de uma conta executar o programa ou instalar o mesmo, tá bom? Então, olha, esses símbolos aqui podem cair na nossa prova. Mesmo que não caia o símbolo, você tem que lembrar que o AC é um controle de conta de usuário. Ou seja, um recurso que ajuda o Windows a ajustar o nível de permissão de execução daquele programa. Então, não sei se vocês já viram na prática do dia a dia. Às vezes você vai executar um programa e ele diz: você deve ter permissão de uma conta de administrador para executar tal software. Isso é por quê? Porque aquele programa, com certeza, é um programa que não está dentro das características que o Windows precisa. E aí, não quer dizer que ele é um vírus. Não quer dizer. Não quer dizer que, vamos dizer assim, não quer dizer que quando você instalar vai danificar o sistema.
mas quer dizer que há uma possibilidade muito alta disso danificar o sistema e por isso ele pede a permissão do administrador, que vai analisar se pode ou não a execução desse programa. Porque no final, quem decide, quem põe exatamente a sua pele em risco é o administrador. Se ele deixar, entende? Então olha lá. Quando aparecer esse símbolo, quer dizer que uma configuração ou recurso que faz parte do Windows precisa de sua permissão para iniciar. Então, por exemplo, você abriu um programinha, uma calculadora do Windows. Mesmo que a calculadora faça parte do Windows, o WAC pode te dar uma mensagem com esse símbolo pedindo a sua permissão para executar aquele programa. Qualquer programa que for executado pode ser uma mensagem enviada ao usuário pelo WAC para permitir ou não a execução desse programa. É uma medida de segurança do sistema operacional Windows. Se aparecer esse símbolo, quer dizer que é um programa reconhecido pelo Windows, já faz parte da sua estrutura e ele só está perguntando se você quer executar ou não. Então, quer dizer que não tem perigo algum você executar esse programa. Naturalmente, quem precisa dar a permissão? Ninguém. A sua própria conta de usuário comum executa programas com esse símbolo sem problema nenhum. Só precisa da sua execução. Um programa que não faz parte do Windows precisa da sua permissão para iniciar. Quando tiver a interrogação, um programa que não faz parte da instalação do Windows está pedindo para executar. Por exemplo, se você tiver o CorelDRAW instalado no computador. CorelDRAW não faz parte do Windows. Não faz parte dos aplicativos do tipo padrão do Windows. Vai aparecer essa interrogação, perguntando se você quer executar o programa ou não. Ele vai te dar a permissão mesmo sendo usuário padrão? Sim, mesmo sendo usuário padrão, ele vai te dar a permissão. Ele só está te avisando que tem um programa que está sendo executado e que não faz parte das características do Windows. Quando aparecer esse símbolo, o negócio já começa a ficar um pouco mais sério. Um programa com um fornecedor desconhecido precisa de sua permissão para iniciar. Naturalmente, como esse mundo da tecnologia existem muitos programas maliciosos, os fabricantes de softwares, os fornecedores, eles entram em contato um com o outro, registrando seus programas. Por exemplo, o CorelDRAW, a Corel, que é dona dos direitos do CorelDRAW, entra em contato com a Microsoft e fornece um registro para que o sistema operacional Windows identifique de cara que aquele programa é de um fornecedor válido. Porque quando o programa é de um fornecedor desconhecido, pode ser que esse programa tenha sido criado de forma amadora e que danifique o seu sistema operacional. Então, quando aparecer essa exclamação, quer dizer que você tem um programa que vai ser executado e que é de um fornecedor que não fez registros com a Microsoft. Então a Microsoft simplesmente lava suas mãos. Fala, ó, esse programa eu não conheço. Quer executar esse programa? Aí você pode executar ou não. O usuário padrão vai poder executar esse programa? Vai. Não tem problema nenhum. Tá bom? Não precisa permissão do administrador. Agora esse último com X piorou tudo. Esse com X, olha lá, você foi impedido pelo administrador de executar esse programa. Naturalmente, o administrador já pode criar uma relação de programas que ele acha que pode ser problemático na hora da execução. Pode ser que, por exemplo, na hora que você for executar o MSN, apareça esse símbolo, porque o administrador te proibiu de usar o MSN. Ah, professor, então você está querendo dizer que o MSN é um vírus? Não, não tem nada a ver. Estou dizendo que o administrador pede que você execute apenas com a permissão dele. E aí, se ele permitir, você executa. Mas pode ser também que alguns programas que estão nessa lista sejam programas que podem prejudicar o seu sistema operacional. E aí pede exatamente a permissão do administrador. Ou seja, qualquer instalação de programa vai ter que ter permissão do administrador. Ele não vai deixar você instalar programa algum, a não ser com a permissão dele. Então, quando você for instalar um programa, vai te perguntar se pode executar esse programa ou não, e aí vai ter que pedir a permissão da senha do administrador. Tá bom?
Então, esses são os 4 métodos de segurança aí dentro do WAC, que é o controle de conta de usuário. Vamos lá. Quando se fala de conta de usuário, nós temos a diferença entre trocar de usuário e logoff. Qual é a diferença entre fazer logoff e trocar de usuário? Vamos lá. As duas ferramentas, trocar de usuário e fazer logoff, que é encontrado lá no menu iniciar, fazem a mesma coisa, lógico, com suas diferenças. Por exemplo, as duas opções permitem que você saia da sua conta de usuário para ir para uma outra conta de usuário. Ou sair da sua conta de usuário para dar espaço para outro usuário utilizar o computador naquele momento. Então, as duas opções saem da conta. A diferença é que o trocar de usuário sai da conta sem encerrar os programas. Você pode ir para uma outra conta, trabalhar e quando retornar para a conta anterior, os programas vão estar lá do mesmo jeito que você deixou. Já o fazer logoff não. O fazer logoff é exatamente sair da conta encerrando toda a sessão de trabalho. Ou seja, fechando todos os programas. A diferença, então, está exatamente na sessão. A sessão é encerrada no fazer logoff e a sessão não é encerrada no trocar de usuário. Vamos observar como é que funciona isso? Então, imagine. Imagine você numa biblioteca pública. Biblioteca pública não. Biblioteca da sua faculdade, da universidade. Naturalmente, na biblioteca da universidade, você tem que logar no computador caso você queira usar para uma pesquisa. E adivinha, o seu login é a sua matrícula e a senha é a senha que você cadastrou lá na hora da sua matrícula na faculdade. Então, quando você loga no sistema, tudo aquilo que você fizer está associado à sua conta de usuário. Então, nada melhor do que, quando terminar de fazer a pesquisa, vai embora. Você vai embora? Vai desligar o computador? Não, não desliga o computador que vai vir outra pessoa e sentar no seu computador. O que você vai fazer? O logoff. Quando você fizer o logoff, ele encerra tudo que você está trabalhando, sai da sua conta, para que quando outra pessoa chegar, logue na conta dele, não fique trabalhando na sua. Isso é o fazer logoff. Encerra todos os programas. Agora imagine que você passou nessa prova aí, e aí foi assumir o seu cargo público. Chegou lá para assumir o seu cargo público, sentou no programa, sentou no computador e começou a abrir programas. Entre eles o Facebook, é claro, não pode faltar. Tô zoando, vamos lá. Entre esses programas nós temos o Excel, o Word, o PowerPoint, você está trabalhando ali para mostrar trabalho, mostrar que chegou realmente querendo trabalhar. E aí você está com uns 10 programas abertos trabalhando. Chega um pessoal da área de tecnologia e fala, ô fulano, eu vou ter que instalar um programa aí na sua máquina. Aí você vai falar, não, mas como é que você vai instalar programa aqui? Eu vou ter que trabalhar, você vai fechar tudo. Aí o cara, não vou fechar tudo não. Eu vou para a minha conta, depois eu volto para a sua e os programas vão estar do mesmo jeito. Aí, qual a opção que ele vai usar? Para ir para a conta dele, trabalhar, instalar o programa, depois voltar para a sua e está tudo nos mínimos detalhes, do jeito que você deixou. Ele vai usar o trocar de usuário. Se você perceber que ele está indo fazer logoff, avise para ele que o fazer logoff fecha tudo, que ele não pode fazer o logoff, faz o troca de usuário. Essa é a diferença entre o trocar de usuário e o fazer logoff. Vamos lá. Nós vamos aprender agora os modos de economia de energia. Os modos de economia de energia, eles ficam também aqui no menu inicial. No menu iniciar, nós temos o trocar usuário, fazer logoff, o bloquear o computador, né? O reiniciar o computador, o desligar e nós temos aqui o suspender. Naturalmente, em algumas edições, nós temos também o hibernar, que nós vamos aprender a diferença entre suspender e hibernar. Depende da edição que você está utilizando. Vamos lá. Então, qual é a diferença entre o modo suspender e o modo hibernar que pode cair na sua prova? Quando a gente manda o computador entrar no modo de suspensão, simplesmente ele ativa o modo de economia de energia. O que é o modo de economia de energia? Ele vai desligar o monitor e algumas placas, como placa de vídeo, placa de som, placa de rede.
Depois que ele desligar essas placas e também o monitor, o que vai acontecer? Você vai almoçar e depois você volta. Quando você voltar, você vai apertar uma tecla ou mexer o mouse, depende da configuração do sistema. Se for um notebook, abrir a tampa, né? E, naturalmente, ele vai religar o monitor, religar as placas e vai voltar com os programas do mesmo jeito que você deixou na tela. Então, veja, uma coisa importante do suspender é que ele é um modo de economia de energia que não desliga o computador, viu, gente? O computador não é desligado, porque os programas continuam em execução na memória RAM. E a memória RAM, ela é volátil, ela precisa de energia para manter os dados armazenados. Se desligar o computador, apaga toda essa memória, e aí quando você ligar de novo, os programas não vão estar na tela. Então, o suspender não desliga o computador. Teve até um aluno meu que falou, mas professor, uma vez eu fiz esse suspender, não deu certo. Eu falei, como é que você fez? Aí ele, eu tô lá no meu trabalho, aí eu tô trabalhando com uns 10 programas na tela, eu vou lá no suspender. Quando eu vi que escureceu tudo, eu fui lá e desliguei o estabilizador. Eu falei, tá errado. Se desligar o estabilizador, vai desligar o computador e vai fechar todos os programas. Então, não pode desligar o estabilizador, não pode desligar o computador. Aí eu falei para ele, você quer desligar o computador? Usa o hibernar. O hibernar desliga o computador, porque o hibernar faz o quê? Quando a gente manda hibernar, o hibernar cria uma imagem de todo o seu trabalho, cria uma imagem de todas as janelas abertas, documentos abertos, cria um arquivo especial e salva no disco rígido, no HD, que é não volátil, que não precisa de energia para manter os dados armazenados. E depois que ele salva, ele fecha tudo e desliga o computador. Amanhã, quando você liga o computador de novo, ele passa pelo processo de boot, de inicialização, e aí ele recupera o arquivo no disco rígido, jogando na tela todos os programas e arquivos do jeito que você deixou antes de mandar hibernar. Então os dois têm o mesmo objetivo, economizar energia, mas que os programas continuem na tela do mesmo jeito. A diferença é que o suspender ele não desliga e o hibernar ele desliga. Na hora da prova, qual que volta mais rápido ao trabalho? Suspender, porque ele não desliga o computador, desliga só o monitor e algumas placas. Não é isso? Qual que economiza mais energia? Hibernar, porque na verdade o hibernar não consome energia, porque ele desliga o computador. Tudo bem? Qual é a diferença entre o desligar e o hibernar? O desligar, desliga o computador, fechando todos os programas. E o hibernar, desliga o computador, salvando todo o estado de trabalho no disco, para depois recuperar esse estado de trabalho do mesmo jeito que estava. Então, essas perguntas, essas respostas podem ser uma questão da sua prova, tá bom? Então, vamos ver o que nós temos mais aqui a respeito do Windows. Então, nós falamos do hibernar, do suspender, né? E falamos do trocar de usuário e trocar e fazer logoff. Nós vamos falar agora a respeito da lixeira do Windows. Vou dar o conceito para vocês da lixeira do Windows e vou continuar as suas características no próximo vídeo, tá bom? A lixeira armazena temporariamente os objetos que foram excluídos do nosso computador. Tudo que você dá um delete, ele pergunta se quer enviar para a lixeira. Aí você fala, sim, aí ele vai para a lixeira. A lixeira pode ser entendida como um armazenamento temporário. Por que temporário? Porque você pode recuperar aquilo que foi excluído. Excluiu, você consegue recuperar. Por isso a lixeira é um armazenamento temporário. Existem várias características da lixeira que nós temos que aprender. Às vezes você deve estar pensando, rapaz, mas lixeira é uma coisa tão fácil, será que vai cair na prova? Espere, que você vai ver várias características da lixeira que às vezes você nunca ouviu falar e que pode ser uma questãozinha da nossa prova. Então, espero vocês no próximo vídeo para falar das características da lixeira. Abraço!